Oi, gente, boa noite. Tô aqui para mais uma mensagem da palavra de Deus para nossa vida, porque o que edifica a nossa fé, o que fortalece nosso coração, né? O que nos deixa de pé é a palavra do nosso Deus, é a força que vem do Senhor para a gente prosseguir nos dias, principalmente nesses dias, né, que nós estamos vivendo, dias maus, dias de muita angústia, dias de muita incerteza, dias de muita preocupação, mas a palavra de Deus, quando ela vem de encontro ao nosso coração, ela nos fortalece, ela tem o poder de nos dar ânimo, né, para que a gente possa ficar de pé diante de tanta circunstância complicada e difícil. A fé que há no seu coração te ajuda a caminhar. Então tenha fé, acredite em dias melhores, acredite que Deus, ele continua sendo Deus, independente do que aconteça, ele continua no controle de todas as coisas, ele continua sendo o Deus que protege, que guarda, que livra, o Deus que cuida, né? O Deus que se preocupa com você. Pode todo mundo te abandonar, o Senhor jamais abandonará aqueles que temem, aqueles que confiam, aqueles que clamam a Ele. Então, se você faz parte desse grupo, não se preocupa, porque o Senhor jamais te abandonará. Deus jamais vai te desamparar. O Senhor vai te dar força, vai te dar alegria, paz e ânimo para você aguentar, né? Tudo que tem que vir pela frente. E hoje eu tenho para ler aqui, para meditar com você, o Salmos 91. Um salmo bastante conhecido. Muitas pessoas ficam com esse salmo aberto ali nas suas casas, mas muitas vezes não param para entender o que ele significa. Então nós vamos estar falando sobre ele aqui rapidamente hoje, Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo tremendo, né? É um salmo, né, que fala da proteção de Deus em meio ao perigo, em meio à dificuldade, né? Deus, ele não promete um mundo sem perigo. Deus, ele não promete um mundo com 1000 flores, né? Deus promete que em todas as aflições ele estará conosco, que em todas as angústias ele será o nosso Deus. Mas ele não diz que você não vai ter problema, ele não diz que você não vai passar por luta, não. O Senhor não fala isso na Bíblia, né? Muito pelo contrário, Jesus, ele falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, ele fala: olha, no mundo você vai ter aflições. Na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, tem dias que são dias de luta, tem dias que são dias de aflição, e tem dias que são dias de alegria, de você saltar de felicidade, de você não ter nenhum problema, mas basta cada dia o seu mal, também está escrito na palavra. E a Bíblia diz que ele promete nos ajudar, né, para a gente enfrentar as dificuldades, porque você não está sozinho. Tem uma promessa de Jesus que ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, eu vou estar contigo, eu vou te ajudar, eu vou te tomar pela sua mão, vou te dizer: não temas, porque eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço. O Senhor fala assim conosco. Que você quer a ajuda do Senhor?
Você tem clamado pela ajuda do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, como está escrito aqui. O socorro é presente nos momentos de angústia, mas você está clamando, você está pedindo esse socorro, porque aquele que clama, o Senhor, Ele ouve, né? Então a Bíblia diz aqui, eu vou destrinchando aqui, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, né? Você que habita no esconderijo do Senhor, você que tem se escondido em Deus, você que tem buscado seu refúgio no Senhor, o Senhor fala, né, que Ele vai te guardar, né? A sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aí você vai dizer, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é o seu Deus, ou seja, não há outro Deus. Você tem que clamar ao Deus vivo, que pode te ouvir, que pode te responder, que pode fazer alguma coisa por você. Seu refúgio, por quê? Porque quando a gente fala de refúgio, a gente fala de guardar, de proteção, de livramento. Então, o Senhor é o meu e o seu refúgio. Quando você estiver passando por problema, dificuldade, luta, né, desespero na sua alma, se refugia em Deus, corre para os braços do Senhor, porque Ele é o seu refúgio, Ele é o seu esconderijo, Ele é aquele que vai te proteger, Ele é aquele que vai cortar o laço, te livrar de todo mal, Ele é aquele que vai ouvir a sua oração, né, e vai estar ali do seu lado. A Bíblia diz também que Ele é a minha fortaleza, ou seja, a força que vem de nós, ela vem do Senhor para nós. A gente não tem força de nós mesmos para muitas coisas, né? Se a gente às vezes, né, dá um resfriado, machuca um dedo, qualquer coisa, a gente já fica mole ali, né? Mas não, o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é aquele que nos ajuda na batalha, Ele é aquele que nos capacitação todos os dias, Ele é aquele que nos dá uma direção, porque se não for Deus, que direção você vai tomar? Então a gente lembra que Ele nos mostra o que fazer, Ele vai direcionando seu coração, olha, vai por esse caminho, não vai por esse caminho. Então a fortaleza é o Senhor, né? Lugar de força, lugar onde Deus guarda, onde Ele protege. E a Bíblia diz também, nele confiarei. Em quem você tem confiado? Você tem confiado no braço do homem? Não confie no braço do homem, porque você pode se decepcionar. Família é muito bom, família é presente de Deus. Família foi o primeiro, né, digamos assim, primeira reunião de pessoas, o primeiro ministério que Deus deu foi a família, mas uma hora pode falhar. Amigos são maravilhosos. A Bíblia diz que há amigos que são tão amigos que eles são mais chegados que irmãos. Ou seja, eles são muito especiais, eles estão com você em todos os momentos, mas eles também podem falhar. Seu trabalho, uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem. Então, em quem você tem confiado? No Salmo 91 diz pra gente, nele confiarei. Ou seja, confia no Senhor, porque a gente falha, a gente erra, a gente às vezes negligencia com Deus, mas Ele continua nos amando, Ele continua tendo um propósito para a nossa vida, Ele continua guardando cada um de nós. Ou seja, pode confiar no Senhor, Ele é extremamente confiável, né? Ele te criou, Ele te formou, Ele sabe, né? Ele conhece o seu assentar, o seu levantar, antes que saia qualquer palavra da sua boca, Deus conhece todas as coisas. Então, a Bíblia diz, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Confia no Senhor, ó Israel. Ele é o seu socorro, Ele é o seu escudo, Ele é a sua proteção. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, né? Quando fala do laço do passarinheiro, fala das tramas, né, que o inimigo arma contra nós. Você sabia, meu irmão, que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem? Mas você também sabia que a Bíblia diz que o adversário, né, Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a que ele possa tragar. Ou seja, armando laços, armando ciladas, armando situações para você ser prejudicado, para você sofrer, para você às vezes até ser destruído. O inimigo faz isso. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele, né, nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, né? As doenças, as coisas que vêm para nos abalar, nos abater. Não significa que você nunca vai ficar doente, mas o Senhor, Ele tem poder para livrar, Ele tem poder para guardar, Ele tem poder para te dar saúde, meu irmão, porque Ele é fiel, Ele é Deus. No meio de um monte de coisa, você pode ser sempre livrado pelo nosso Deus, né? Se Ele quiser, Ele nos guarda, Ele nos livra, e a gente vai clamando. Não sei você, mas
eu clamo todo dia: Deus, me guarda, guarda minha casa, guarda a igreja, guarda meus amigos, guarda minha família, parentelos, vizinhos. E a gente vai clamando, guarda esse, guarda aquele. E eu creio, meu irmão, assim como Deus vive, que Ele ouve a oração e Ele estende a mão guardando, livrando, dando proteção pra gente, que às vezes a gente ora que a gente nem sabe quem é, a gente nem conhece, né? Eu oro aqui: Deus, abençoe essas lives, essas mensagens, possa edificar vidas, fortalecer pessoas. Tem gente que assiste que eu nem sei quem é, meu irmão, mas eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Eu creio que Deus alcança, eu creio que Deus faz sim através da gente quando a gente ora, meu irmão. Então a Bíblia diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Ou seja, assim como a galinha cuida dos filhos, né? Você já viu uma galinha cuidando dos pintinhos? Ela protege eles assim o Senhor cuida de nós, meu irmão. O Senhor nos protege, o Senhor esconde a gente debaixo das asas dele, né? O Senhor nos dá livramento, não deixa nenhum mal chegar à nossa tenda. Esse é o nosso Deus. E quando chega, quando Ele permite, Ele está conosco nas batalhas. Eu conheço vários passagens bíblicas aqui, se eu for falar para você, que eu sei que você também conhece. Por exemplo, quando Daniel ele teve que entrar numa cova cheia de leões famintos. Interessante, meu irmão, porque os inimigos de Daniel, eles lutaram contra Daniel, eles armaram cilada contra Daniel. Sabe, Daniel, eu vou contar para você rapidamente, estou no Salmo 91, mas o Espírito Santo me inclinou aqui para Daniel. Deus sabe todas as coisas. Daniel era um homem de Deus, um homem fiel, um homem que ele estava na Babilônia, ou seja, em outro lugar, em outro reino, porque ele foi levado cativo como prisioneiro. Mas quando chegou lá, ele não quis se contaminar. Ele continuou sendo servo fiel, íntegro, adorador do Senhor, orava ao Deus vivo. Ele não quis se misturar com aquilo ali, mesmo que tenha sido dados alguns privilégios para ele. Ele quis continuar sendo servo do Deus vivo, porque você não precisa estar dentro de uma igreja para você ser servo de Deus. Você tem que ser íntegro, e eu também, aonde a gente for. Se o Senhor te enviar para qualquer lugar, o lugar muda, mas a nossa essência não pode mudar. A essência está dentro, né? A circunstância está fora. Então a essência precisa continuar. E a de Daniel era de um adorador do Senhor, de um servo de Deus, que Deus amava, que Deus guardava. E a Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia a esse Deus. E os inimigos, as pessoas ali... Quem são os inimigos, né, gente? Principalmente pessoas que olham pra você e têm inveja de você. Às vezes você nunca nem trocou palavra com a pessoa já te odeia sem falar com você. Isso é terrível, mas isso acontece comigo, acontece com você, tenho certeza. E os inimigos de Daniel, eles olhando pra ele com inveja dele, porque ele se destacava. Porque a pessoa que faz a coisa certa, ela se destaca automaticamente. Ela não precisa puxar tapete de ninguém, ela não precisa enganar ninguém, é só ela ser ela mesma. A essência vai sair, né? Vai transparecer fora o que está dentro. Então Daniel era assim. E aqueles inimigos, né, fizeram porque fizeram, e aí armaram contra Daniel. O rei gostava de Daniel porque Daniel era um homem assim correto. E sabe o que eles fizeram? Eles armaram contra a vida de Daniel, falando com o rei: ô rei Dário, faz aí um decreto, assina um decreto que as pessoas não vão poder adorar outro Deus durante um certo tempo. E aí a Bíblia diz que o rei ele assinou o decreto, porque decreto de rei, antigamente as palavras uma palavra tinha poder, né? Deveria ter hoje ainda, né, meu irmão? A Bíblia diz que tem poder. Eu gravei uma live esses dias aqui, essa semana, dizendo que pelas nossas palavras nós seremos justificados, pelas nossas palavras nós seremos condenados. Está escrito na palavra. Mas muitas pessoas hoje, no tempo que a gente vive hoje, não dão muito crédito e valor à palavra. Mas naquela época a palavra tinha todo o poder. Então quando o rei decretava alguma ordem, aquilo ali tinha que ser cumprido. Aquilo ali não podia ser, digamos assim, dado um jeitinho, né? O brasileiro gosta de dar jeitinho, mas ali não tinha como dar jeitinho. E Deus também não quer que a gente fique dando jeitinho. Deus quer que seja sim, sim, não, não. Ou é ou não é, entendeu? Mas voltando para Daniel, foi feito o decreto e é claro... Os inimigos foram lá e viram Daniel orando, porque independente de decreto, Daniel continuava orando. A gente não pode, eu tenho falado aqui em todas as mensagens, pode fechar a igreja,
pode proibir você de se encontrar, mas a palavra de Deus, ela não fica presa, meu irmão. A palavra de Deus, ela sempre vai encontrar espaço para ela ser ministrada. Seja por um lugar assim como hoje a gente tem, né, esse meio que é a internet, ou por outro meio, Deus sempre vai dar uma possibilidade da palavra ser lançada, porque a palavra é o próprio verbo, né? O próprio Jesus que se fez carne e habitou no meio de nós. Então ele é a própria palavra, ele é o próprio poder que transforma, que cura, que liberta, é a palavra de Deus. Então Daniel, aí a Bíblia diz que se alguém orasse, né, fizesse uma oração e tal, a outro Deus que não fosse ali pro rei, seria jogado na cova dos leões. E os inimigos foram lá, né, prepararam todo aquele laço, por isso que eu falei aqui, né, o laço do passarinheiro foi preparado para Daniel, ou seja, ele vai cair nessa armadilha, e é lógico, né, ele caiu naquela armadilha, porque como eu falei no início da mensagem, Deus, ele não promete que sempre vai ser mil flores. Tem horas que nós vamos passar por algumas provações. O importante é quem está passando com você na provação. Você está passando sozinho ou você pode contar com o Senhor? Se você puder contar com o Senhor, você pode passar por qualquer coisa, porque Deus continua no controle, te dando livramento. Então aquele Daniel, ele estava ali orando como ele costumava fazer, ele não mudou a vida dele. E aqueles homens, eles chegaram e apresentaram Daniel para o rei. Olha, Daniel tá desobedecendo a ordem do rei, Daniel tá orando ali, e Daniel, como era um decreto, Daniel teve que ser jogado na cova, mesmo o rei não querendo, porque sabia que eles estavam armando contra ele, contra o Daniel. Enfim, meu irmão, o que eu quero dizer é que Daniel foi jogado numa cova, leões estavam ali famintos, e ele foi jogado lá dentro. Mas sabe o que Deus fez? Entrou com ele naquela cova, louvado seja Deus. Deus entrou com Daniel naquela cova, e durante toda a noite os leões, jejuaram, ficaram caladinhos. Os leões não comeram Daniel, não machucaram Daniel. Os leões estavam igual gatinhos ali, né? Manso, manso, manso. E Daniel, louvando, adorando e orando ao Deus vivo, que dá livramento, que corta o laço, que quebra a lança, que queima os carros no fogo e que diz: olha, se aquieta, porque eu sou o Deus que te livra, em nome de Jesus. Então Daniel, quando chegou de manhã, o rei chegou lá desesperado e falou: Daniel, será que você está vivo aí, Daniel? Será que o seu Deus te livrou? E Daniel louvou o Senhor e falou: estou aqui, vive eternamente, né? Ó rei, vive eternamente. O meu Deus entrou aqui, fechou a boca do leão, porque foi achada inocência em mim. Entendeu, meu irmão? Deus conhece, dentro de nós. Quando é achada inocência em nós, ele nos guarda, ele nos livra, ele corta todo o laço. E aí, quando foram tirar Daniel daquela cova, aquelas pessoas foram ali jogadas ali dentro daquela cova, né? Os que queriam matar ele foram jogados dentro da cova, e os leões mataram e comeram aquelas pessoas. Ou seja, Deus livra quem ele quer, meu irmão. Aqueles que têm um coração puro, inocente, né? Aqueles que têm um coração íntegro, aquele que teme a Deus. Você que está me ouvindo, você teme a Deus com certeza, senão você não estava ouvindo uma mensagem bíblica, né? Uma mensagem da palavra do Senhor. Então o Senhor, ele te guarda, o Senhor, ele te livra. Se você passar por uma situação difícil, confia em Deus, porque ele não vai te deixar sozinho. Clame a Deus, né? Antes de você pensar em mandar um WhatsApp para alguém, peça socorro ao Senhor. Depois você peça ajuda para os homens, porque aí Deus envia os seus anjos ali, envia as pessoas para poder te ajudar. Mas primeiro clame ao Senhor: Senhor, me livra dessa situação, Senhor, me guarda nesse lugar. E você vai orando, você vai clamando, e Deus vai preparando toda a situação para dar o livramento para você. Então aqui quem está chegando agora, eu estou meditando aqui no Salmo 91 hoje, Salmos 91, aqui no 4 diz assim, no 5, desculpa: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ou seja, você não tem que temer, né? Espanto noturno, né? No escuro ali. Às vezes a pessoa fica com medo, né? Nem seta que voe de dia. Ou seja, o diabo, ele tenta lançar também na mente. Olha, a mente, meu irmão, é um campo minado, a nossa mente, né? A mente da gente tem que estar ocupada pela palavra de Deus, pela fé também, porque, né, como diz a Bíblia, chama de capacete da salvação que a gente tem que usar,
que é onde a gente coloca aqui a palavra de Deus, a gente guarda ela, a gente se lembra dela, e nos momentos de aflição a gente não teme, porque às vezes o inimigo ele fica tentando lançar setas, né? Lançar pensamentos na sua mente, lançar pensamentos ruins, pensamentos de desespero, pensamentos de que não vai dar certo, pensamento de que você vai morrer, de que alguém vai ser prejudicado, e vai, e você vai ficando, ó, sabe quando vai turbando a mente, vai preocupando de tal maneira que você não consegue às vezes nem dormir? Muitas vezes o inimigo faz isso na mente das pessoas. Então guarda a sua mente com a palavra de Deus, esconde a palavra no seu coração, né? E guarda a mente, meu irmão, porque isso aqui é eu falo, né? Eu costumo dizer isso, é um campo minado. A nossa mente, ela determina muita coisa na nossa vida. Se você pensa muita coisa ruim, acaba, né, aquilo acontecendo com você. Por quê? Porque você vai girar, né? Tudo vai conspirar, vai girar ali a favor daquilo. Então, pense em pensamentos positivos. Pensa no que Deus falou de você, que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pensa assim que Ele é o seu pastor e nada vai te faltar. Pensa que Ele é o guarda de Israel. Pensa isso, meu irmão. Pensa que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Essas palavras, né, de força, de fé, de ânimo, não temas que eu sou contigo, são palavras que elas vão te deixando forte na hora que vem aquelas pensamentos, né? Aquelas que a gente chama de setas do inimigo para abater sua alma, para enfraquecer o seu coração, para você ter medo e não ter coragem de prosseguir, de dar passos para frente, fica paralisado. E quando a gente fica paralisado, a gente deixa de viver muitas coisas que Deus tem para nossa vida por medo. Então larga o medo nessa noite, olha, e acredita que, né, não temas espanto noturno, nem inseto que dia, nem peste que ande na escuridão, ou seja, as doenças, as pestes, né, as doenças, mortandade que vem para matar, né, que vem para destruir, que vem para prejudicar também. Olha, tá tendo esse vírus, sim, meu irmão, tá tendo vírus. O vírus é perigoso, é contagioso, mas nosso Deus é maior. Clama ao Senhor, faz sua parte, viu, irmão? Não tô pregando uma fé irracional, não. Tô dizendo aqui que você faz a sua parte, né? Se poupa, se guarda, mas confia em Deus também. Não fica andando nos lugares desesperado. Ai meu Deus, tem que ir no mercado, por exemplo. Ai, tô desesperado, vou ficar doente. Não, para com isso. Vai lá com a sua proteção e pede ao Senhor. Deus, o Senhor é minha proteção maior aqui. Porque a máscara pode falhar, o gel lá, o álcool pode falhar, né? Mas Deus não falha. Então você fala, Senhor, o Senhor é a minha proteção. Então a peste, a mortandade, essas coisas, elas estão ao nosso redor, mas peça a Deus para te proteger, para te guardar. Não fica desesperado, com medo. Eu tenho visto pessoas que elas ficam em pânico. Eu sei que é preocupante, eu não estou dizendo que não é preocupante sim, meu irmão, é sim, mas a gente tem um Deus que é maior e que pode guardar, e você é inteligente o suficiente também para fazer a sua parte, para se proteger também, né? Para se precaver, porque o Senhor, Ele dá estratégias para a gente usar. Não pode também ter uma fé irracional e falar assim, nada vai acontecer comigo. Não é assim, meu irmão. Nada vai acontecer comigo porque você crê que Deus vai te guardar, mas faz a sua parte sempre. Não só nessa situação que a gente vive hoje, mas em todas, né? Então a Bíblia diz aqui, Salmos 91, 7... 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? O justo será poupado por Deus. Foi o que eu falei de Daniel agora. Ele poupa, ele guarda, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ou seja, não importa se está acontecendo com todo mundo, você pode ser guardado, você pode ser protegido pelo Senhor. Por que não? Acontece com todo mundo, vai acontecer comigo também. Não. Acontece com todo mundo, mas eu creio que comigo não vai acontecer, em nome de Jesus. Mas se acontecer, glorifica o Senhor e confia em Deus, que Ele pode te livrar no meio da turbulência também. É como eu estou ministrando aqui, né? Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Ímpios, quando a Bíblia fala de ímpios, né? Tem pessoas que elas pregam como se ímpio fosse quem não crê em Deus. Não, ímpio são os inimigos de Deus, quem comete impiedade, maldade, perversidade. A Bíblia mesmo fala ímpio. Ímpio vem de pessoas que cometem impiedades. Então pessoas maldosas, pessoas perversas, pessoas sanguinárias. Então são os inimigos de Deus. E aí o Senhor fala, somente com seus olhos você vai ver a recompensa dos ímpios, né? Por quê? Porque Deus, Ele guarda os seus, mas Ele também tem o juízo. Eu prego muito o amor, falo do amor de Deus, mas tem o juízo também.
né? Aqueles que são maus e que não querem se voltar para Deus, uma hora virá o juízo do Senhor. Sim, meu irmão, isso é verdade. Eu não posso passar a mão como se não fosse a verdade, né? Deus, ele guarda, ele livra, ele quer salvar você, a mim, a nós, aos nossos familiares, aos nossos amigos. Mas se de tudo a pessoa não quer, o que Deus vai fazer? Ele não vai obrigar, né? O Senhor criou a gente com algo chamado livre-arbítrio. Você escolhe, você decide, a decisão está na sua mão. Querer esse Deus todo-poderoso e fazer o bem, ou não querer, né? E ir para o caminho, pela vereda ruim. Então ele fala, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Ou seja, o mal e a praga não chegarão à sua tenda. Deus, ele guarda, como eu estava dizendo aqui, né? Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Onde você for, o que você fizer, o Senhor dará ordem aos seus anjos. A Bíblia diz, como eu falei aqui no início da mensagem, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. Então, se você teme a Deus, os anjos do Senhor acampam ao seu redor para te guardar, para te livrar. E eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com seu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Então ele quer dizer o quê? Que ainda que você pise, né? Áspide, o que é áspide? O que é, né? Lá, leão, áspide, são animais, né? Serpente, coisa venenosa, coisa que machuca. Então ele fala aqui, ó, simboliza, o leão simboliza a força e a áspide simboliza, né? A serpente, coisa venenosa e tal. Então ele fala, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ou seja, Deus, né, pagou um alto preço pela nossa vida. Jesus pagou um alto preço. Então, ele nos amou, ele nos guarda. O Salmos 91 fala de proteção, de livramento de Deus. Então, essa é a mensagem de hoje. Por isso que eu estou falando sempre de proteção, de guardar, de livrar. Porque o Salmos 91, se você ler, ele discorre sobre livramentos e proteções que Deus dá para nós. Então, tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ou seja, ele vai te guardar, ele vai te proteger, ele vai deixar você separado, né? Porque você conhece ao Senhor. E aí ele diz, ele encerra dizendo assim, ó, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, ó, você invocará e Deus responderá. Falei aqui no início, né? Quando você clama, o Senhor responde. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir o clamor. O problema é que as pessoas não clamam. A pessoa fala que vai orar, mas às vezes não ora. E aí perde bênção, porque Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir, ó, você falando, Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. E aí, estarei com ele na angústia, ou seja, ele me invocará, eu vou responder, eu vou estar com ele na angústia. Tá vendo que Deus vai te guardar e vai estar com você no dia da angústia? No momento da aflição, o que é angústia, meu irmão? É quando o nosso coração está aflito. É quando a gente não sabe muito bem o que fazer. Deus está dizendo aqui no Salmo 91, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. É o que o Senhor quer fazer na sua vida. Você que está escutando essa mensagem. Ele quer te guardar, ele quer te livrar, ele quer fortalecer você, ele quer, né, te dar a salvação, ele quer estar contigo no momento de aflição. Mas então eu te digo nessa noite, antes de terminar essa mensagem, comece a pedir socorro de Deus. Às vezes você se cala, às vezes você começa a bater para um lado e para o outro. O que eu vou fazer, meu Deus? Nem dorme direito. Que direção eu vou tomar? A direção primeira que você tem que tomar é clamar ao Deus vivo. Ele está vivo, Jesus, ele está, né, à destra de Deus, a Bíblia diz. Ele é o nosso advogado, ele intercede por nós, é isso que fala de Jesus. Ele é o início e o fim, né? Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Foi ele que morreu pela sua vida, foi ele que te amou de tal maneira que deu a vida por você. Foi ali como cordeiro mudo na cruz, né? Na hora, eu acho lindo essa passagem, assim,
Eu falei esses dias também numa live aqui, que é muito forte, quando Jesus estava sendo crucificado, machucado ali, já estava quase acabando, antes de falar está consumado, porque quando Jesus falou está consumado, né, o véu do templo se rasgou, e aí Deus fez, aconteceu um terremoto ali, e Jesus realmente morreu ali, né? Mas antes disso, ele sofrendo ali, ele sentindo a dor da cruz, da crucificação, sentindo o peso do pecado das pessoas sobre ele, porque ele foi na cruz injustamente, essa cruz era para eu e você estar carregando, a gente que é cheio de falha, de pecado, mas Jesus escolheu nos amar, escolheu ir até o fim ali por amor à sua vida, por isso ele tem prazer em cuidar de você, por isso ele não desiste de você, e por isso eu te digo, ele te ama mais do que qualquer pessoa. Né? Mãe ama o filho, não ama? O amor de mãe é uma coisa bem interessante, mas Deus ama mais do que a nossa mãe nos ama. O Senhor nos ama de maneira assim que eu não consigo te explicar. A Bíblia diz lá, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal aí é imensurável, de tal maneira, de uma maneira tão grande que ele entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê, unigênito, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tenha a vida eterna. Então, quando Jesus morreu, uma coisa que eu estava dizendo, interessante que ele falou, antes de dizer está consumado, ele falou, olhou para aquelas pessoas e ele olhou para o céu e falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve compaixão dos seus acusadores. Jesus teve perdão, digamos assim, intercedeu naquele momento, Pai, ele intercedeu ao Pai, Pai, perdoa a todos eles, porque eles não sabem o que estão fazendo, me colocando aqui na cruz. Então é esse Deus que a gente clama, esse Deus que tem um amor, né, um amor assim, imensurável por você, um Deus que se preocupa com você, um Deus que tem cuidado da sua vida, da sua família, da sua casa, tenho certeza. Por mais que você pense, mas não tenho isso, tá faltando isso, isso aconteceu de ruim, não importa, ele continua com você, ele continua te guardando. A gente pode perder as coisas, só não pode perder o amor desse Deus por nós. E esse amor você não vai perder, meu irmão, porque o homem deixa de amar o outro, o ser humano, quando eu falo homem, né? Deixa de amar o outro simplesmente porque não sorriu. Tô exagerando, mas é isso. Deus não. Deus você às vezes faz e acontece, o Senhor continua nos amando, meu irmão. Continua querendo a nossa salvação, continua querendo nos salvar. Então é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que eu quero falar com você nessa noite. Então busca o Senhor enquanto você pode achar. Ele está aí do seu lado, Ele quer ouvir sua voz, Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer te livrar dessa situação que às vezes angustia seu coração, as preocupações. Quando a gente está preocupada, realmente é para se preocupar, meu irmão. Todos nós estamos passando por um momento difícil, nosso país está, né, no momento de guerras políticas, no momento de... Eu não falo de política na live, viu, amados? Eu tenho as minhas, digamos assim, as minhas convicções, mas eu não falo sobre isso, porque aqui eu tô aqui para falar a palavra de Deus. É isso aqui que transforma a nossa vida, é a Bíblia. Mas nós estamos passando por um contexto político difícil, nós estamos passando por um meio de um vendaval de enfermidades, nós estamos passando por momentos de financeiro complicado para muitas pessoas, para a maioria das pessoas, né, meu irmão? Estamos passando por momentos de muita incerteza, de insegurança, ninguém sabe direito o dia de amanhã. A única coisa que a gente tem certeza é que o nosso Redentor vive e, por certo, Ele se levantará ao nosso favor. Mas fora isso, tudo é preocupante, tudo é meio desesperador. Se não for o Senhor, a gente não tem, digamos, essa paz que a gente consegue ter, porque realmente nós estamos passando no meio de um vendaval. Mas eu quero dizer para você que está me escutando, que vai escutar essa mensagem, no meio desse vendaval, Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Desde o início dessa turbulência toda, que já vai há mais de um mês, né? Essa situação que a gente, Brasil, está vivendo, né? O mundo já vive há mais tempo, a gente está vivendo aproximadamente pouco mais de um mês, e eu tenho dito todos os dias, Deus continua no controle. Mas aí você pergunta, pastora Cristiane, você não se preocupa? Me preocupo, mas eu confio que Deus está no controle. Deus, Ele tem as suas formas de tratar, Deus tem as suas formas de curar, Deus tem as suas formas de aproximar eu e você mais dEle, Deus tem as suas formas de trabalhar, e eu acredito que Ele é, né, o dono de tudo, e Ele sabe tudo, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então, na hora que Ele falar cessou, cessou e acabou, meu irmão. Tá tudo sobre a permissão e o controle do Senhor. Então, aquieta seu coração nessa noite, né? Leia o Salmo 91 com entendimento, sabendo que é uma proteção de Deus em meio à aflição. Não está dizendo que você não vai passar aflição, está dizendo que Ele vai te livrar no meio
meio da aflição, no meio aí do furacão, no meio, né, das tempestades, Jesus está no barco, Jesus não abandona você, mas comece a pedir socorro dele, a pedir ajuda, porque ele quer ouvir a sua voz. Essa é a mensagem que eu trago para você hoje. Vou fazer uma oração antes de encerrar. Se você puder fechar seus olhos, se você não puder, não tem problema, meu irmão, porque não precisa, né? Mas quando a gente fecha o olho, é melhor que a gente não fique ligado nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, tá aqui todas essas pessoas, meu Pai, ouvindo essa mensagem nessa noite, Senhor. Tu sabes, Pai, que eu não edifico ninguém, Pai. Eu só tenho a Tua palavra aqui, Deus. Mas o Senhor tem o poder transformador, Pai. O Senhor tem poder de cura, de libertação. O Senhor tem poder, Senhor, que vem dar força para nós, Pai. Entendimento para nossa mente, meu Senhor. Aquietando o nosso coração, ó Pai. Faz assim nessa noite, meu Senhor, em cada vida, em cada lar, Senhor, em cada família. Que a Sua presença, Senhor, seja forte, que traga paz, que traga cura, que traga resposta, Pai, que nós tanto precisamos, meu Senhor do Senhor, Pai. Meu Deus amado, abençoa essas vidas, cuida de cada um, Pai. Seu Deus forte, Deus vivo, Senhor, em cada família e casa, Pai, que está ouvindo essa mensagem, Senhor, alcança de maneira poderosa e gloriosa, como só o Senhor sabe fazer, meu Pai. E assim eu te apresento todos nas suas mãos e agradeço, na certeza da vitória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Meu irmão, Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, traga paz ao seu lar, traga confiança ao seu coração. Escuta as mensagens, todos os dias eu trago uma mensagem aqui da palavra de Deus, gravo aqui, né, também pelo YouTube lá, né, se inscreve lá no canal, assiste as mensagens, eu tenho certeza que vão edificar seu coração, vão te fortalecer, vão te ajudar nessa caminhada, porque a palavra de Deus, ela sempre é válida para a nossa vida. Que vocês sejam abençoados, que vocês tenham um final de noite de paz, em nome de Jesus, amém.